Laurentino Gomes. Esse livro que eu acabei de ler sobre a história da chegada da família real aqui no nosso país. Foi um livro lançado, na verdade, em comemoração aos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Esse livro faz parte de uma trilogia, 1808, 1822 e 1889. Esse conta a história da chegada da família real ao Brasil e os 13 anos em que Dom João VI viveu no Brasil e deixou um legado mais que especial para o nosso país. Depois ele foi embora, ficou seu filho Dom Pedro I no comando, depois Dom Pedro II, e vai contando a história. Depois nós temos a independência do Brasil, como se deu em 1822, está aqui o meu livro aqui com o 1822 um pouquinho desgastado. Nós vamos fazer também um comentário sobre esse livro, muito em breve. E 1889, esse fala sobre o fim do regime monárquico no Brasil e a proclamação da República aqui no nosso país. Mas o que interessa a nós para hoje, é o 1808, o Laurentino Gomes. Esse livro do Laurentino Gomes, que é um jornalista de Maringá, no Paraná, e pós-graduado, ele é pós-graduado em administração e fez vários cursos nos Estados Unidos, em outros países. É fruto de uma longa pesquisa que o Laurentino Gomes fez. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar vídeos dele falando sobre esse livro, vários lugares do Brasil em que ele passou, que ele percorreu no Brasil, foi a Salvador, foi ao Rio de Janeiro, ele viajou para Portugal, fez uma longa pesquisa e então saiu esse livro aqui em 1808, que deixou muitos historiadores, professores de história, pessoas da área, digamos assim, enciumados com o produto, porque ninguém nunca tinha escrito um livro sobre história de maneira tão interessante, de maneira tão didática, de maneira que prendesse tanto a visão do leitor, a atenção do leitor, e que fosse um livro tão gostoso de ler como 1808. Esse livro chegou a ganhar o prêmio Jabuti como o melhor livro de não ficção do ano em que foi lançado, o ano de 2008. Então esse livro conta muita coisa da história do nosso país, de como mudaram as coisas aqui, um país que em 13 anos deixou de ser uma colônia de exploração para se tornar um verdadeiro império. Esse livro traz para nós aqui a realidade também, de que o Brasil, se não fosse a vinda de Dom João VI para o nosso país poderia ter se tornado como a América Espanhola aqui perto, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai, os países vizinhos aqui em que se desintegraram, se espalharam em vários pequenos países. Esse livro faz até uma conjectura no final de que teria sido o Brasil se Dom João VI não tivesse vindo para cá. Se Dom João VI não tivesse vindo para cá, talvez este país teria se fragmentado em vários pequenos países, como no caso da nossa América Espanhola, como eu acabei de citar, os nossos países vizinhos. Teria se fragmentado possivelmente Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná teriam se tornado um país, a República Brasil. Talvez os países do Nordeste teriam se fragmentado em outra república, a República do Equador. Talvez ali os estados do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Amazonas teriam se fragmentado também num outro país. E o Brasil não seria essa potência que é. Muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem que talvez seria melhor para o Brasil
Se, por exemplo, o Rio Grande do Sul tivesse conseguido se separar do Brasil na Revolução Farroupilha e se tornado um país independente. Talvez tivesse sido melhor para o Brasil se São Paulo, melhor para, no caso não para o Brasil, né, mas melhor para os estados do Brasil. Por exemplo, se São Paulo tivesse se tornado um país independente, se Minas Gerais tivesse se tornado um país independente, né, mas nós podemos ver que essa não é a realidade. Se o Brasil tivesse sido fragmentado em vários pequenos países, provavelmente, segundo o livro 1808, a Argentina seria o maior país e o país mais forte do continente. Seria a liderança do nosso continente. Provavelmente um estado como o de São Paulo se tornaria assim, um país rico, mas seria o 17º país mais rico do mundo. Hoje um país unido, o país como é hoje, com todas as suas regiões integradas, esse país continental que se tornou o Brasil, foi muito melhor para nós do que se o país estivesse fragmentado. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo. Na época do Império, segundo algumas fontes históricas, o Brasil chegou a ser a 4ª economia do mundo. Então é muito melhor para o Brasil. Provavelmente, se o Brasil tivesse se fragmentado, eu que moro em Minas Gerais precisaria de um passaporte para ir visitar os parentes lá no Paraná, ou em São Paulo, ou no Rio, ou até mesmo aqui no nosso vizinho Espírito Santo. Provavelmente, se o país tivesse se fragmentado, também nós precisaríamos também, nós não teríamos um comércio livre, a liberdade de ir e vir que nós temos, como eu já disse, um comércio livre. Nós teríamos que pagar taxas de importação, tanto para vender os nossos produtos, por exemplo, aqui de Minas Gerais para outro estado, como, por exemplo, os produtos de São Paulo para entrar aqui precisariam pagar, às vezes, altos impostos de exportação, digamos assim. Então, 1808 é um livro maravilhoso, realmente faz jus a ter sido um livro que foi considerado o melhor do ano, a melhor obra de não ficção no ano em que foi lançado, e traz para nós uma bela perspectiva sobre a história do Brasil, abre a nossa mente, a nossa visão de como o Brasil se tornou esse país gigante integrado que nós conhecemos. É um livro maravilhoso, eu recomendo, fantástico, e ele traz essa bela visão para nós. 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É claro que tem muito mais aqui para apresentar do que eu possa falar para você aí nesses 8 ou 10 minutos de vídeo que nós estamos apresentando. É um livro de mais de 300 páginas e que traz muita informação para nós, e nós podemos concluir, o que eu posso concluir desse livro é que a vinda da família real para o Brasil foi muito melhor para o Brasil do que para Portugal. Napoleão Bonaparte nos prestou um favor ao ter tentado invadir Portugal e a família real ter vindo aqui para o Brasil, porque foram 13 anos de muito desenvolvimento, um desenvolvimento jamais visto na nossa história. É um livro que eu recomendo, é um livro maravilhoso, e 1808 vem realmente para mudar a história e para fazer com que muitas pessoas se apaixonem pela história. Quem lê 1808 com certeza vai querer ler 1822 e 1889, que nós vamos ler ainda esses dois e vamos trazer para você o vídeo aqui nesse canal muito em breve. Então o resumo que eu faço é esse: a vinda da família real foi muito melhor para nós do que para os portugueses. Portugal deixou de ser a grande potência da época e Brasil se transformou no país do futuro. O Brasil tem os seus problemas, sim, de corrupção, muita coisa herdada também através da corte corrupta que veio de Portugal para o Brasil. Mas o Brasil
tem muito mais potencial do que Portugal e de que muitos outros países. E foi muito bom para nós que o Brasil continuasse unido, que o Brasil continuasse uma república, um país continental, embora seja um grande desafio para os governantes governar um país desse tamanho, mas o Brasil integrado é muito melhor para o Brasil do que se estivesse fragmentado em pequenas repúblicas, assim como aconteceu com os nossos vizinhos da América Espanhola. Fica o nosso abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Não deixe aí de dar o seu joinha no nosso canal e de se inscrever no nosso canal também. E até a próxima, que Deus abençoe a todos vocês e até lá!